Nem toda ausencia e acentuada esquecimento, às vezes, e acentuada exceso de versões. O registro da noite, sem testemunhas, o caso real em que dos lembram algo diferente, o que realmente aconteceu naquela noite, o que nossas mentes precisan vão reconstruir para continuar seguindo acontecimentos que entram nos arquivos como objetos comuns, sem brilho, sem espetáculo, um registro datado, carimbado, organizado, em ordem correta. Mas basta alguém lembrar como se a realidade fazia uma sequência começar a rachar. Foi assim como da noite e efeitos. Um acontecimento documentado, simples a grave primeira vista, que deveria se encerrar em poucas páginas, mas que se fragmentou conforme os relatos surgiram, porque faltas de ímprobas, mas porque sobravam versões. O cenário era quase bem, e uma noite comum, um espaço fechado, pessoas que se conhecíamos suficiente para dividir o mesmo ar semestraleza, horários que deveriam coincidir, mas não coincidiam. Um conjunto de minutos que, em teoria, pertencia ao mesmo relógio, mas que, na prática, parecia pertencer a relógios diferentes, a corpos diferentes, a memórias que respiram, amor, atmosfera. O primeiro detalhe, ao fazer sentido, não foi um grito, nem uma queda, nem uma mesa. Foi um minuto específico, pequeno demais para aguardar drama, grande o bastante para se tornar um abismo. Um minuto em que, para alguns, nada aconteceu, para outros, e o mais inquietante era a discrepância em si, era a convicção. Ninguém parecia inventar, ninguém parecia se proteger, porque havia ali a estranha certeza de ter estado lá, de maneiras diferentes, a grave medida que os dias passavam, a ansiedade te chegava atrasada, como uma onda que primeiro recua e só depois mostra o tamanho do mar. Um desconforto difuso, difícil de apontar como dedo, a sensação silenciosa de que algo não se encaixava nem na pele, nem no calendário, sem novas provas. O caso virou um arquivo reaberto, não por sangue, não por um novo vídeo, não por uma testemunha tardia, mas por memórias que se recusavam a se alinear, como se o próprio ato de lembrar faz um fenômeno vivo, rebelde, incapaz de obedecer à grave geometria dos fatos. É acentuada aqui que investigas, ao começo, não apenas do que ocorreu, mas do que permanece, porque às vezes o que nos sombra não é acentuado o evento, é acentuada a impossibilidade de fechar. A noite que existe em várias versões, história central da noite, e está em uma contradição pequena e tolerável, daquelas que se explicam com distração ou cansaço. Ele está na coexistência de lembranças incompatíveis, como se um único evento tivesse se dobrado em múltiplas camadas e cada pessoa tivesse voltado para casa com uma dobra diferente no bolso. Alguns lembram a porta fechando antes do esperado. Outros juram que la permaneceu aberta o tempo de mais. A quem descreva um cheiro metálico, úmido, quase elétrico, que ninguém mais percebeu. A quem fale de uma frase dita em tom baixo, um aviso, de uma espécie de cena, e a quem não se recorde de frase nenhuma, apenas de um silêncio pesado, como se o ar tivesse sido sugado por alguns segundos, quando se o ladizo de fora, o impulso imediato que acentuada simples. Alguém mentiu, mas a quebra de expectativa mora justamente aqui. Não a mentira evidente, a convicções sinceras, a olhos que não tremem, a vozes que não hesitam, e a um desconforto humano profundo, perceber que certeza
o acentuada sinónimo de verdad. A mente, cuando lembra, não abre un cofre, él abre uma oficina, y en esa oficina o pasado não é acento, ha da recuperado, él é acento, la reconstruido, a psicología con SB, terreno. Lembrar não é acento, ha da reproducir uma gravação, é acentuada montar un filme con pedazos, fragmentos de percepção, emoções, expectativas, detalhes, emprestados de outros momentos. E o mais perturbador é acentuada que essa montagem pode parecer absolutamente real. Em estudos sobre falsa memórias, pessoas juram ter visto que nunca viram, não por fragilidade de moral, mas por fragilidade de humana. O cérebro precisa de sentido, mais do que precisa de fiado. Nesta noite existe o detalhe, ninguém viu, e ele não acentua, há um objeto escondido no canto, e acentuada uma lacuna compartilhada que assume formas diferentes em cada mente. E uma pessoa diz que la garante ninguém pegou o celular. E uma terceira afirma que é o rosto de alguém. E uma quarta insiste que a luz permanece ao mesmo tempo todo, colocadas lado a lado. Essas lembranças não formam um mosaico, formam um espelho trincado, refletindo ângulos distintos da mesma sala. Pero a memória pode ter falado. Talvez porque ela não fala como um mecanismo quebrado. Ela fala como um organismo vivo apressado, tensão seletiva, cansaço, rotina automática, emoções que alteram o foco. E sobretudo, a diferença entre lembrar e reconhecer. Lembrar é acentuada a criar uma narrativa interna. Reconhecer é acentuada a sentir que algo combina com essa narrativa. Às vezes reconhecemos uma versão porque ela alivia o caos dentro de nós. E o caos é acentuado ao verdadeiro inimigo invisível emco al de investigação. O relógio que não marca ao mesmo tempo. Se as memórias eram um espelho trincado, os registros técnicos deveriam ser o chão sólido. E por um instante todos acreditaram que seriam. Há horários anotados, há logs, há marcação e sem relatórios. Há o que parece frio o suficiente para não se contaminar com emoção. Só que o paradoxo se aprofunda. Os horários registrados não acompanham os relatos humanos. O pior, parecem abrir novas contradições. O que deveria encerrar a discussão se transforma em combustível. Um registro indica uma horária dentada, outro indica um acionamento, outro marca um intervalo que não casa como percurso descrito de encaminou. E quanto mais registros surgem, mais confuso o quadro fica, como se o tempo tivesse se decidido se esconder atrás de números. A percepção temporal dentro há de uma criatura estranha. Se estresse. Minutos se dilatam. Na rotina automática, horas se evaporam. A mente não mede tempo como um relógio mede. Ela mede tempo como um corpo mede. Pelo impacto, pela novidade, pelo medo, pelo foco. Um trecho monótono pode desaparecer em pegar buracos. Um instante carregado pode se tornar longo demais e então se fixa como se tivesse durado uma eternidade. Depois, quando tentamos traduzir isso em minutos exatos, sentimos que estamos empurrando areia molada para dentro de uma forma rígida. Existe um erro invisível, interpretação. Nem sempre o dado técnico é acento a da mentira. Às vezes, ele é acento a da correto, mas incompleto. Um registro o diz o que acontece dentro de uma pessoa. Ele diz apenas que mesmo os registros dependem de contexto, de configuração, de sincronização, de procedimentos. O que os registros não mostram é acentuada a textura do tempo vivido.
El esnao mostranco, ando minutos viran lacunas, cuando un molar perdido apaga un pedazo do mundo. Cuando Yuma conversa, acontece en un canto y ninguém percebe porque estaba mirando con otro canto. Y então crece a sensación de que o tempo escorreu sem ser notado, no como un misterio sobrenatural, mas como Yuma experiencia. Pessoas voltam aquela noite de desencontro e sentem que algo está fora do lugar, como un móvel deslocado na casa. O relógio marca, mas o corpo discorda, e quando corpo e relógio entram em conflito, não é acentuada apenas o caso que se fragmenta, é acentuada a confiança que ca undina na própria percepção. O silêncio entre os depoimentos, há um tipo de evidência que não se encontra en gravaço mememile. Planilas, el amor que no foi dito. O silencio entre depoimentos. O espaço vacío que debería ser preenchido por Yuma, frases simples, y permanece como Yuma salas en janelas, neste caso. O que não foi dito, pesaméis do que o que foi registrado. Perguntas diretas producen respostas longas y vacías. Descrições detalhadas do ambiente, da luz, do som, mas não do pantó central. Pausa, son de debería jebeco, continuidade. Aspecto psicológico e acentuada cruel. Omissões involuntarias e memor, via dependente de contexto. A lembrança precisa quando tentam abrir a grave força. Certas, a mente cenas não oferece preenchimentos, sugestões, reconstruções que parecem honestas, mas são apenas tentativas de encarar a lacuna. O silêncio que piorou tudo não foi só das pessoas, foi o silêncio das certezas. Quando investigas ou encontra um buraco, ela tenta preenche lo com hipóteses, mas hipóteses, quando emocionadas demais, viram crenças. Sergio medo de preencher o vacío com suposições, porque suposições dão forma e uma vez que dão forma, passam a ser lembradas como exemplificativas sem existir. A sombra, a emocional distorce conclusões. Um atraso vira intensado, um ruído vira sinal, e o que fica preso entre uma frase e outra é acentuado. Ansiedade de quem fala e é preso. Sao de que me escuta. Às vezes a investigas a uma luta contra a falta de informação. Luta contra o exceso de significado projetado. Quando a emoção assume o controle e lembrança. Existe sentimentos posteriores que moldan lembranças anteriores. O medo ser depois, mas altera o antes. A culpa aparece mais tarde e coloro que patecia neutro. A raiva nasce a ouvir outro versado e reescreve para preversar para que ela fique mais darendada. A memória piana é acentuada um arquivo fechado. É acentuar um documento que continua aberto. Cada vez que é acentuada cesada, torna esse vulnerável alterações antes de ser salva novamente. A lembrança passa por reconsolidação. Isso acontece na vida real, em conversas repetidas, em noites e soles, em pequenos choques de informação. O viés emocional del respectivo é acentuada a tinta que escorre sobre um relatório já escrito. Você volta a grave cena e ela parece diferente, não porque mudou, mas porque você mudou. O fator que altera depoimentos nem sempre um novo dado. Às vezes te acentua a dar uma nova sensação. O corpo aprende a temer, procura no passado, início do perigo. Se não encontra, cria um contorno. A diferença entre sentir e registrar se torna instável. Sentir-na o é acentua a dar um dado, é acentua a dar um clima. Climas podem ser verdadeiros sem serem específicos. Mas o ser humano quer apontar, quer nomear. E quando não pode,
o medo tenta reescrevérselas, sergentao a culpa difusa, mesmo se me identificável, a emoção busca responsabilidade, da escapar, da impotencia, registros fríos, pesos quietes, llegamos ao ponto en que investigas, dados objetivos, não conversan como experiencias subjetivas, registros fríos, pessoas quentes, a planilha afirma uma coisa, o coração afirma outra. Ninguém está inteiro desse confronto. A dissociação leve, tensão seletivo. O cérebro economizando energia para sobreviver. Você pode lar e não perceber, ouvir e não registrar. A quebra de expectativa final acentuada clara. Provas não encerram diversidade. Ampliemos, porque a prova entra de mí uma rede de lembranças. Se a prova contra a protegida lembrança não é acentuada só a lembrança que sofre ameaça, é acentuada a identidade de quem lembra, o que os números não sentem acentuada central. O dado não carrega medo, vergonha, presença, a vida carrega. Registros são mapas sem legenda emocional. Dicen onde e quando. Não dicen como foi estar ali. E nessa falta de legenda, a mente escreve por conta própria. O arquivo que nunca dorme. Casos terminam oficialmente. Um carimbo e uma assinatura. Permanece e uma pasta arquivada, porque fere mas a necessidade humana básica, que na coerência narrativa. Não suportamos ver histórias sem mente. Quando um evento resiste, encaxe, vira ruído constante. A revelação é acentuada simples e incomoda. O problema não está no herenta, está na impossibilidade de vir. Pessoas passam a vigia para a própria memória em coisas pequenas. A confiança interna se fragiliza. Um único arquivo se torna espelho danos, essa vulnerabilidade cotidiana a casos paralelos, discretos, onde um som mudou e uma investigação. Não porque faz decidiu, mas porque lembrava que a realidade não passa inteira por nós, passa em fragmentos. E os fragmentos brigam por autoridade. A busca por sentido, onde talvez só haja ruído, é acentuada e uma armadilha suave. Ela oferece conforto, mas cobra um preço. O desconforto entre fato e relato é acentuado ao lugar onde a consciência percebe seus limites. A pergunta permanece: o que realmente aconteceu? O que escolhemos lembrar? Memória, percepção e medo se entrelaçam e criam versões igualmente convincentes. Existe uma distância inevitável entre o fato bruto e a interpretação humana. Talvez algo tenha ficado fora do enquadramento. Talvez não. O arquivo se fecha nos registros, mas a inquietação contínua ativa, silenciosa, vigilante, como uma luz que não apaga, como uma pergunta que não encontra o tom exato para morrer. Se este relato despertou essa curiosidade, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Deixe nos comentários o que amaste, intrigou. O conhecimento oculto só se revela quando é acentuado compartilhado.